São Tomé e Príncipe é um país rico em biodiversidade. Muitas das potencialidades do país em biodiversidade não estão a ser suficientemente exploradas por diversos fatores, entre os quais a ausência de uma pesquisa sistemática e aprofundada e também por falta de financiamento. É a pensar nestes e noutros fatores que já no mês de março o país vai acolher a primeira Conferência Internacional sobre a Biodiversidade, que vai ter lugar justamente na Ilha do Príncipe, que é a Reserva Mundial da Biosfera. Para balizar várias questões atinentes a este financiamento, que visa justamente buscar o financiamento para vários projetos, financiamento esses que vão tornar execuíveis alguns projetos que vão ser implementados. E para hoje temos alguns convidados. Exatamente. Para o programa de hoje temos os seguintes convidados. O responsável do Parque Ugô, Sr. Meyer Antônio. Temos o Sr. Manuel Rosário, que é o ponto focal da Comissão Climática na Bacia do Congo. Temos também o Darnel Bahia, diretor da conservação, diretor técnico da conservação da natureza na Direção-Geral do Ambiente. São com estas personalidades que queremos conversar nos próximos minutos. Eu começaria justamente por Darnel Bahia, enquanto diretor técnico da conservação da natureza da Direção-Geral do Ambiente e que tem vindo a fazer este trabalho. Falando justamente da questão da biodiversidade, como é que se pode contextualizar hoje a questão da biodiversidade em São Tomé e Príncipe? Muito boa tarde, senhores telespectadores. Obrigado, senhor jornalista, por esta oportunidade, por cá estarmos e abordarmos um pouco a questão da biodiversidade ao nível do país. Como sabemos, São Tomé e Príncipe é um país rico, neste caso, em termos da biodiversidade. Estamos a falar da biodiversidade tanto terrestre como da biodiversidade marinha. E, neste caso, sabemos também que o país tem sofrido, neste caso, por causa da pressão humana, pressão antrópica, né, e também pelos efeitos das mudanças climáticas, uma perda significativa nos aspectos que se relacionam, neste caso, com a biodiversidade. Neste sentido, é necessário que consigamos, neste caso, fazer com que sejam mitigados os efeitos, neste caso, da pressão humana sobre a biodiversidade, trabalhando em conjunto com as diversas comunidades, com a população e também em termos de encontrar alternativas e financiamentos para que possamos fazer face aos enormes desafios com os quais nós nos enfrentamos no momento. Portanto, nós sabemos que realmente o país tem imensas dificuldades, estamos a falar de dificuldades, neste caso, sociais, estamos a falar em termos de recursos financeiros, mas é necessário que nós consigamos conviver com a biodiversidade que nós temos, tendo em conta que nós todos fazemos parte do mesmo ecossistema. Degradando, neste caso, a biodiversidade, estaremos a pôr em causa também o futuro das nossas gerações e mesmo a continuidade, neste caso, do nosso planeta. Portanto, temos imensos desafios, como anteriormente mencionei. Temos a questão, neste caso, da desflorestação, que causa, neste caso, uma degradação, neste caso, tanto das espécies de flora como, neste caso, das outras espécies, né? Espécies de animais selvagens, por exemplo. Temos a questão neste caso, a biodiversidade, ela não é só terrestre, temos a biodiversidade marinha, que temos a exploração das espécies, neste caso, aquáticas, em que nós já notamos alguma escassez em termos dos peixes que nós, neste caso, consumimos. Então posso dizer que esta pressão antrópica que fez referência associada às mudanças climáticas
ela é visível tanto na vertente terrestre como marinha. Exato. A pressão antrópica ela é visível nos dois lados. Portanto, como nós sabemos, de momento, os pescadores têm que ir mais longe para poderem conseguir obter mais peixe. Então, isto significa que nós estamos a sofrer também os efeitos das mudanças climáticas e os efeitos da pressão antrópica, ou seja, portanto, uma superexploração das espécies, portanto, que neste momento as espécies elas já não se encontram muito próximas da costa. Tanto é que, pronto, o país tem estado a desenvolver, por exemplo, uma política que é das áreas marinhas protegidas, né, para que nós possamos ver se é possível termos outra vez as espécies, né, podermos controlar as espécies, fazer com que as espécies cresçam, as espécies de peixes possam crescer de forma a nós conseguirmos ter maior quantidade de peixes e também fazer com que a biodiversidade seja protegida, a biodiversidade marinha também seja protegida ao nível nacional. Senhor Engenheiro Meyer Antônio, diga-nos de que forma estão a ser conservadas as espécies de plantas e, bom, nomeadamente plantas no Parque Obu. Bom, boa tarde e obrigado a TBS pelo convite. É sempre bom falar da biodiversidade e falar também do Parque Obu. O Parque Obu, como sabemos, é uma área extensa, que é composto por três áreas específicas. Tem o maciço central e depois tem duas reservas especiais. Uma que é Lagoa Azul, Praia das Conchas, que é a zona da savana, e outra que é a reserva especial de Malanza. E essas zonas juntas cobrem aproximadamente 25 mil hectares. 25 mil hectares em São Tomé. O Parque Obu não conserva só plantas, conserva o habitat. E esse habitat tem lá plantas, também tem animais. E a maior parte das nossas espécies protegidas, nossas espécies endêmicas, estão dentro do Parque Obu. Desde as zonas de savana, como já falei, os mangás, as florestas secundárias bem conservadas e também o ubu. O ubu, propriamente dito, é a floresta nativa que nós temos. Como é que estão a ser conservadas? Eu diria que estão pouco conservadas. Nós temos os parques que foram estabelecidos, temos os limites dos parques, mas a conservação, podemos assim dizer que é uma conservação dada ao relevo. Porque o relevo dos parques impedem que as pessoas tenham essa pressão antrópica forte. Embora já se comece a ver essa pressão antrópica. Porque a conservação, para ser efetiva, tem que ter um conjunto de requisitos, de meios. E nós, no Parque Obu, não temos todos esses requisitos para conservar. Podemos dizer que é uma conservação ainda feita de forma empírica, porque, como disse Maxime na introdução, é necessário financiamento, é necessário ter pessoal, é necessário estudos, porque nós podemos conservar aquilo que nós conhecemos. E nós não temos conhecimento suficiente do nosso parque para nós preservarmos. Está a ser protegida através, como eu já disse, através desses limites que foram estabelecidos legalmente. Mas só uma questão, e eu não digo que é por falta de financiamento para a conservação no país, mas para o parque. Porque quando dizemos que falta financiamento para a conservação, é um pouco ilusório, porque nós somos, talvez eu considero, embora não tenha nenhum estudo que possa provar isso, que somos talvez dos países que têm mais concentração de financiamento para a conservação que muitos outros países. Dada a nossa dimensão, a quantidade de dinheiro que entra para o país para financiamento da conservação é muito. Só que está muito mal distribuído e não vai para os setores realmente que conservam a biodiversidade, que é, nesse caso, o parque. Então, é por isso que eu digo que não é falta de dinheiro, é a distribuição do dinheiro que não está bem. Exatamente. Nesse caso, quais são as plantas que são endêmicas aqui e as que também estão em extinção? Bom, eu não posso fazer uma lista de plantas endêmicas e que estão em extinção, embora tenha... Se nós vamos para o plano de manejo, para o plano Estratégia Nacional de Biodiversidade, temos uma lista de plantas e animais que são endêmicos, plantas e animais, e lá podemos estar todas essas espécies que são endêmicas, medicinal, todo esse conjunto de espécies. Quando falamos de plantas, por exemplo, nesse momento, através de um projeto que é Flora Ameaçada, está-se a atualizar a lista de espécies endêmicas.
E quando sair essa lista, podemos até dizer, não, essa ou aquela espécie endêmica, ou se aumentou o número de espécies endêmicas, ou se diminuiu o número de espécies endêmicas. Porque a lista, temos cerca de... Existe uma lista, mas está a ser Sim, são cerca de atualizada. 1.200 espécies na nossa flora. Flora, ou seja, de plantas. Dessas 1.200, cerca de 100 podemos considerar que são endêmicas, mas a lista está sendo atualizada. Então, para não correr o risco de cometer, de dizer uma espécie que pode sair do endemismo ou entrar no endemismo, eu prefiro não mencionar muitas espécies. Embora há espécies que nós dizemos que não eram endêmicas, que hoje são endêmicas, por exemplo, falamos do gugu. Hoje defende-se que o gugu é uma espécie endêmica e não aquele gugu que existe na costa africana. Temos outras espécies, por exemplo, subespécies endêmicas e não endêmicas. Então, mesmo os animais, algumas espécies que são endêmicas que nós não sabemos que são endêmicas porque não temos estudo suficiente para conhecer essa flora e essa fauna. Mas, como eu disse, no plano de manejo do parque, nas terras da biodiversidade, tem uma lista de espécies endêmicas que merecem ser conservadas. E as Exato. que estão em extinção são... Que estão em extinção também vão fazer a mesma coisa. Ou seja, a lista quando você vai fazer a lista das espécies, como já disse o projeto chama Floresta, você vai se dizer quais são as espécies que estão em extinção, quais espécies estão em grau, depende do grau de ameaça. Porque existem vários graus de ameaça, a extinção é o último grau de ameaça. O penúltimo, porque o último mesmo é desaparecimento completamente. Então, vários graus de ameaça, de vulneráveis até extinção. Bem, nós hoje estamos a falar da questão da biodiversidade em São Tomé e Príncipe. Os telespectadores podem participar do programa ligando para os números 907 48 62 ou 985 8825, repito os números, 907 48 62 985 8825 e colocarem perguntas aqui aos nossos convidados. Dirigimos agora ao Manuel do Rosário, que é ponto focal da Poluição Marinha, não é isto? Também tem havido pressão no nosso mar, é, portanto, objeto também de poluição, porque muitas vezes barcos de grande porte fazem lavagem de produtos altamente poluentes que dão cabo das espécies existentes no nosso mar, para além de outras ações que têm a ver com ações transfronteiriças, digamos assim, terroristas, etc, etc. Também sabemos que estão a ser dados passos no país para que no futuro se venha explorar hidrocarboneto. Então, o que é que o Sr. Manuel do Rosário pode falar na questão da conservação do nosso ecossistema marinho? Muito obrigado pela oportunidade e pelo convite. Muito boa tarde, telespectadores. Não sou, de facto, o ponto focal da poluição marinha, mas sim ponto focal do projeto GEIUACAF, que está relacionado com o combate a um derrame do petróleo nos nossos mares. Portanto, mas seja como for, é do conhecimento de todos, de muitos, de que, de facto, os nossos mares são poluídos por despejos materiais que são, de certa maneira, tóxicas, que podem provocar, portanto, uma transmissão através de diversas cadeias alimentares dos peixes e que podem até chegar, portanto, ao nosso organismo. Sabemos que o mar está sempre em movimento, não interessa muito que se de facto esteja transbordado algum produto químico no interior dos nossos mares, ainda que seja feito, portanto, a uma dada distância, sabemos que peixes são espécies migratórias. Exato. E logo o poder de contágio é inevitável. Ora, com base na poluição, posso dizer também que mesmo os nossos rios também são poluídos. São poluídos porque, por mais que a comunicação social, por mais que a Direção-Geral do Ambiente, outros sectores ligados façam a sua sensibilização
face aos cuidados que se deve ter para evitar uma poluição do rio que depois vai dar acesso aos nossos mares, então mesmo assim as pessoas não se engajam, não acatam. Eu quero dizer que na minha juventude, por exemplo, encontrava a espécie de camarão, né? camarão à venda nos nossos mercados. Hoje, porque a captura é feita com mosquiteiro, que sempre chamou a atenção que não se deve lavar o mosquiteiro na água. Porque quando se lava, ou muitas vezes não só estão a lavar, por vezes vão mesmo utilizar o mosquiteiro para matar os camarões para depois capturarem. Ao mesmo tempo, estamos a ingerir produtos químicos e, por outro lado, estamos a dizimar as espécies, aqueles que ainda estão na fase do crescimento. Portanto, isto é altamente prejudicial para a saúde e também para, neste caso, a biodiversidade, digamos, da espécie ali existente. Eu diria que, inclusive, também a espécie de peixes que circundam na água doce. Portanto, e ainda, com relação, se nós tivermos que falar um pouco mais sobre a questão de poluição marítima com relação ao hidrocarboneto, nós somos parte, sim, porque, de facto, como referiu, o nosso mar é transitável por inúmeros barcos petroleiros que, portanto, transitam para outras costas. E, felizmente, infelizmente, não houve até agora uma ação de drama, mas seja como for, o país deve estar preparado para responder a estas necessidades, caso um dia venhamos a sofrer. Mas de que forma é que o país pode estar preparado para responder? Bom, o país tem estado a formar técnicos multissetoriais para uma ação preventiva. Mas, em termos materiais, o país não está munido dos materiais para este efeito. Para despoluir, neste caso. Neste contexto. Mas, havendo uma ação desta, ou havendo algum derrame, temos que contactar alguns países. Há mecanismos exatamente, internacionais para fazer face. Ora, o que falta-nos, talvez, que a população do litoral estejam preparados, porque vamos considerar que haja um derrame que dá acesso, que o crudo, que o petróleo dá acesso às costas, às praias. A população deve estar sensibilizada para primeiras reações, utilizar alguns materiais. Mas pronto, uma vez que o nosso assunto fundamental... Isto é um cenário hipotético, digamos assim, não é? Mas também sei que está ligada a questão da bacia do Congo, como São Tomé e Príncipe está nesta linha da bacia do Congo. Que mecanismos internacionais existem, sendo que São Tomé e Príncipe faz parte desse sistema para proteger esta bacia do Congo tão potencial no mundo? São Tomé faz parte da Comissão Climática da Bacia do Congo, onde eu sou, há cerca de 3 anos, ponto focal. Nós demos início em 2019, participando em reuniões de formação, para, de facto, prepararmos para a conservação, de facto, da nossa biodiversidade e não só, para podermos responder a algumas exigências, sobretudo relacionadas com as mudanças climáticas. Sabemos, pois, que a Bacia do Congo é considerado o segundo pulmão do mundo, porque, de facto, é através desta bacia que há a tal absorção do dióxido de carbono, que tem provocado o efeito de estufa e que tem estado a originar este aquecimento global do planeta Terra. Ora, São Tomé participou e engajou na elaboração de alguns projetos que poderiam fazer face à absorção ou consumir o dióxido de carbono da atmosfera. Tanto é que o país não é um país poluidor. Atendendo à nossa densidade vegetal, o país não é poluidor.
Aliás, não é um país industrializado, mas sofre gravemente com os efeitos das mudanças climáticas. Nós sabemos que com este aquecimento global da Terra, do planeta Terra, São Tomé já é alvo e, se nós tomarmos em consideração, se for mais longe, quero dizer que é irresponsabilidade dos grandes detentores, porque desde há décadas que se vem travando uma luta para o combate às mudanças climáticas. Mas em 2015, no Acordo de Paris, já se tinha traçado algumas metas que deveriam ser cumpridas para que a temperatura não elevasse. Mas aquilo ficou no papel, não houve cumprimento. E então o aquecimento não para, continua. E no ano anterior, após a COP28 que decorreu em Dubai, também fez um relatório em que algumas metas deveriam ser cumpridas e, neste contexto, procurar. Nós já sabíamos que a desflorestação é que tem estado a causar este aquecimento global. Por quê? As plantas é que consomem o dióxido de carbono da atmosfera, evitando a sua proliferação, a sua acumulação na atmosfera, provocando este tal aquecimento. Ora, cortando árvores e industrializando, como os países altamente industrializados, o uso do combustível fóssil, petróleo, carvão, entre outros produtos poluentes, tem estado a provocar, portanto, este aquecimento. Ora, para terminar, é só para dizer que não tendo estado a cumprir, portanto, esta regularidade do uso do petróleo e do carvão natural, o planeta vai continuar a aquecer. Mas há uma questão aqui, quando fala da questão do carbono, sabe que hoje existe um mecanismo, tanto do negócio de carbono. Esta é uma questão que foi decidida já desde o protocolo de Kyoto e que São Tomé e Príncipe tem vindo a engajar-se também para que beneficie desse mecanismo, tanto do negócio de carbono. Não sei se alguém aqui poderia elucidar, se é o próprio Manuel do Rosário ou Darnel. Sei que o país tem vindo a engajar-se, a aprimorar, para que de facto possa vir também estar associado a este mecanismo e beneficiar de alguns fundos. Exato. O país começou, antes de mais, através do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que começou há alguns anos atrás, que era um mecanismo que permitia, neste caso, a venda dos créditos de carbono. Portanto, e após algum tempo, isto ficou um pouco parado, né? Mas, entretanto, com o passar do tempo, assumiu-se outra vez esta questão do crédito de carbono. Até durante a COP28 falou-se, neste caso, da troca, neste caso, em termos do país, da troca da dívida a questão do carbono, financiamento verde do carbono. E também sabemos que agora está em curso um sistema para que seja implementado juntamente com a direção, neste caso das florestas. Talvez o engenheiro Meia poderá abordar um pouco sobre essa mesma questão, para a questão do financiamento verde e a questão do crédito de carbono. Não sei se o Meia quererá, portanto, dar mais informação relativamente a esta questão do financiamento verde. Quanto à questão de crédito de carbono, ou seja, nós estamos a querer entrar no mercado, mas temos que criar algumas condições prévias para entrar no mercado. Mas condições prévias é ter uma legislação que especifica como é que nós vamos entrar nesse mercado de carbono. E nós ainda não temos uma legislação que possa dar essa garantia. Mas estamos a fazer contato com algumas iniciativas no sentido de vender o nosso carbono em troca de algum financiamento para atividades de conservação. Mas é mais ligado à conservação em termos de recursos de florestas. Então, é isso que está sendo feito. Estamos ainda na fase de negociação. Não podemos adiantar muito porque ainda não está nada consolidado, mas há iniciativas em termos de crédito de carbono através da reflorestação. Ou seja, compensar as pessoas que dedicam-se a proteger a floresta, a fazer plantio de árvores. Então, nesse sentido, então, há alguma negociação com alguns financiadores para vender esses créditos de carbono resultantes da reflorestação ou da conservação das florestas.
É isso que ainda está a ser estudado. Mas, como disse, ainda temos um caminho para percorrer, porque temos que ter a legislação específica e temos que ter mais controle das nossas florestas, porque podemos fazer um plantio e depois esse plantio ser dizimado. Então, se eu vou vender um carbono, tenho que garantir que essa floresta que eu plantei, que eu conservei, mantenha durante os 10, 20, 25, 30 anos que eu vou vender esse crédito de carbono. Então, ainda temos que ter legislação que possa permitir também essa segurança. E estes créditos são compensatórios que possam, portanto, permitir fazer a reflorestação? A modalidade que nós estamos negociando nesse momento seria mais benéfico para os agricultores. Alguém quer fazer um plantio, tem plantio, quer desenvolver esse plantio, então daríamos o valor a essa pessoa para continuar a fazer atividade de restauração. Porque se nós plantamos uma árvore é como se fosse um investimento. Exato. Porque hoje essa árvore pode não custar nada, mas amanhã pode custar 20, 30 mil dólares. Não sei se as pessoas sabem quanto vende uma árvore hoje. Uma moreira, uma cidreira de pelo menos 80 centímetros de diâmetro está acima de 20 mil dólares. 30 mil dólares, até 40, se depende da espécie e tal, depende do volume da madeira. Então, esse é um investimento. É um investimento que tem dois sentidos. Não só podemos aproveitar como madeira, mas também posso aproveitar como uma forma de conservar e também proteger a floresta e captar o dióxido de carbono. Então, é talvez um investimento mais duradouro que nós temos e mais um movimento mais seguro que podemos ter. Falou-se aqui sobre a pressão humana sobre a biodiversidade e que as consequências nós temos vindo a sofrer no dia a dia. Gostaria de saber se existe alguma medida, né, de proteção que está sendo levada a cabo de forma a mitigar esse mal. Exato. No âmbito das diversas ações levadas a cabo pela Direção-Geral do Ambiente e Ação Climática, temos diversas iniciativas que estão em curso. Por exemplo, nós temos iniciativas de reconversão, neste caso, dos carvoeiros, no âmbito dos projetos que são financiados pelos parceiros internacionais, com suporte, por exemplo, do GEF, implementação, neste caso, ao nível da Direção-Geral do Ambiente. Nós temos, por exemplo, uma iniciativa que é a produção de fornos melhorados. Portanto, fornos melhorados quer dizer que são fornos que vão usar de forma mais eficiente. Darnel Bahia, peço desculpas, temos um telespectador a linha, já que este programa é interativo, não sei se permite. Boa tarde. Sim, muito Alô, boa tarde. tarde. Sim, eu estou a ouvir. Boa tarde. Sim, eu gostaria Bem, de dar parece-me que neste momento que nos permite estabelecer o contacto com o telespectador para dizer que hoje estamos a falar da questão da biodiversidade, tendo como pano de fundo a primeira Conferência Internacional sobre a Biodiversidade que vai ter lugar já no mês de março na cidade de Santo António, a Ilha do Príncipe, que é uma reserva mundial da biosfera. Não sei se ainda já é possível falar com o telespectador ou a telespectadora. Enquanto isto, Darnel pode prosseguir o seu raciocínio. Então, dizia eu que nós temos, neste caso, a produção do carvão ecológico, utilizando a casca de coco, em vez de usarmos, neste caso, a madeira propriamente, vamos usar a casca de coco para produzir o carvão, e isto fará com que haja menor pressão sobre neste caso, a madeira. Né? Temos também... Mas também, quer dizer, numa altura em que há fileira de coco e pretende-se dar um grande impacto ao coco, tendo em conta o seu potencial com os derivados do coco, o óleo do coco, que hoje é muito comercializado no mundo, como é que se vai fazer com isto? Bom, nós estamos a falar, neste caso, do subproduto, estamos a falar da casca. Da casca, então, pois. isto é uma forma de valorizar, neste caso, a casca de coco como, neste caso, entre aspas, um dos subprodutos da produção da matéria-prima, e, neste caso, seria utilizável como sendo uma das alternativas. Não quer dizer que seja a única alternativa. Enquanto existir a casca de coco, poderemos aproveitá-la
para produzir este carvão ecológico. Portanto, para mitigar também o efeito sobre a biodiversidade, como nós falamos, sobre a pressão que tem existido em termos do ambiente e do ecossistema, temos levado a cabo campanhas de sensibilização ao nível das comunidades locais, temos feito campanhas também, mesmo ao nível da rádio, temos feito campanha de sensibilização, mesmo nas redes sociais, existem campanhas de sensibilização que são efetuadas. Nós, em parceria com a Direção das Florestas, temos feito também a reflorestação, o plantio nos mangás, portanto, que é uma área também que nós verificamos que alguns mangás se encontram degradados. Então, existe um conjunto de ações que têm sido levadas a cabo para que possamos, neste caso, preservar ou contribuir para melhorar a questão da nossa biodiversidade, dos nossos ecossistemas e mitigar, neste caso, a influência do homem sobre o ecossistema. Poderia citar, dentre outras atividades, né, mas talvez estaríamos aqui durante algum tempo para que pudesse citar todas as atividades que são realizadas ao nível da Direção-Geral do Ambiente e da Ação Climática. Bem, nós falámos da questão, estamos a ter essa conversa aqui, portanto, tendo como base a primeira Conferência Internacional sobre a Biodiversidade, que vai ter lugar já no mês de março na cidade de Santo António. O que se pode esperar desta Conferência Internacional? Já que ela tem o condão de analisar a questão do financiamento, porque constata-se que, de facto, apesar do potencial, não temos financiamento para preservar ou conservar a nossa biodiversidade. Durante esta conferência, será, neste caso, uma oportunidade, tendo em conta que vão estar diversos oradores, diversos painelistas, tanto ao nível nacional como a nível internacional, em que serão abordadas as questões relacionadas com o financiamento climático, quais as fontes de financiamento, quais as oportunidades que existem e de que forma é que o país poderá aceder a este mesmo financiamento. Eu vou dar só um exemplo. Nós temos agora a questão do Fundo Global para o Ambiente, que é o GEF, que neste momento tem uma janela de financiamento para a conservação da biodiversidade. Nós temos o GEF, que lançou já a primeira tranche de um fundo, que é o Fundo da Biodiversidade, em que só o Canadá disponibilizou $200 milhões, e, portanto, nós temos os outros países que também querem contribuir para o mesmo fundo. Mas convém especificar que $200 milhões não são exclusivos para São Tomé. Não são exclusivos para o país, mas os outros países também já lançaram um montante significativo e, neste momento, para o país, está disponibilizado, mas é preciso que o país se candidate para... Mas o país, desses 200 milhões, quanto é que o país poderá mobilizar? De momento, o país, nesta primeira tranche, o país tem $1,3 milhões. Mas este $1,3 milhões, o país só poderá aceder através das agências acreditadas junto ao GEF e através, neste caso, PIFs ou notas conceituais de projetos que sejam aprovadas junto ao GEF. A primeira tranche será já, o projeto teria que ser apresentado até dia 1, que não vai ser possível, né? E depois nós temos a segunda tranche, que o projeto pode ser apresentado até o mês de abril para ter acesso a este financiamento. Portanto, são oportunidades. Durante as conferências vai-se abordar muito esta questão do financiamento, das oportunidades, das janelas de financiamento, e será... Mas o país tem o know-how para elaborar projetos que sejam credíveis e submeter essas instituições para mobilização rápida desses fundos? Em termos da mobilização destes recursos, falando diretamente de um dos financiadores, né, neste caso que é o Fundo Mundial do Ambiente, o GEF, o GEF funciona através das agências acreditadas, ou seja, as agências de implementação. Portanto, e neste momento, para que o país possa aceder a este fundo,
terá que ser através dessas agências, o PNUD, o Banco Mundial, ou neste caso o Banco Africano para o Desenvolvimento, dentre outras agências que existem, ou o NEP, dentre outras agências. Então, isto significa que, estando identificadas as prioridades ao nível nacional, em termos de o que é que se pretende fazer para a conservação, neste caso da biodiversidade, juntamente com essas agências, pode-se elaborar a nota conceitual, que será depois submetida por estas mesmas agências junto ao fundo para que este possa ser acho que isto é uma janela de oportunidade para financiamento, obtenção, aliás, de fundos, portanto, florestais, digamos assim. Bom, é uma pergunta que eu vou responder como responsável do parque e também como santomense. E me permite dizer isso. E vou responder de uma forma direta, simples, sem muito rodeio. É mais uma conferência que vai servir para pessoas que não estão nada aí para a biodiversidade exibirem, estão a financiar a biodiversidade. É isso que eu vou dizer assim. Eu vou só dizer uma coisa. Quando falamos que o problema de São Tomé e Príncipe da conservação da biodiversidade é da falta de financiamento, eu digo que é mentira. Nós temos financiamento suficiente para nós, pelo menos, termos uma conservação, uma atividade de conservação melhor. Só que esse financiamento está em mãos erradas. Se nós fazemos um balanço simplesmente com o fundo de GEF, para os próximos, nos últimos anos, temos mais de 20, nos últimos 10 anos, mais de 20 milhões de dólares só para a conservação da biodiversidade. Ou seja, é a razão de 2 milhões por ano, praticamente. Não, mas esses fundos já foram implementados. Já foram implementados. Já E o foram que é que nós executados. verificamos? Nós verificamos que a conservação continua a degradação. Eu vou dar só um exemplo. Quando eu vejo, inclusive o governo, a dizer que está preocupado com a conservação da biodiversidade, hoje, o Ministério das Finanças diz que está preocupado com a biodiversidade, até criam comissões para falar de fundo para a biodiversidade. Eu vou deixar só uns números. No Parque Obo, que é o maior parque que nós temos no país para a conservação da biodiversidade, em termos de pessoal diretamente do parque, são 3 pessoas que existem. 3 pessoas. A comissão que vai se criar vai ter mais pessoas que o próprio parque. Contando com as pessoas que colaboram com o parque, são 7 pessoas para gerir 25 mil hectares. Estamos a falar de conservação. É falta de financiamento? Não. Se o governo, o Estado, quer conservar a biodiversidade, quer realmente que a coisa funcione, daria mais pessoal aos parques. Quando vai se proposta para a finança, não se cortaria. Mas hoje, como falou-se de financiamento, já existe esse interesse, não é interesse na conservação. As pessoas não estão interessadas em conservação, estão interessadas em dinheiro que pode ganhar com conservação. E o parque continua lá, sem pessoal, sem meios financeiros, sem capacidade para desenvolver as suas atividades. Isso não é porque isso está preocupado com a conservação. A conferência que se vai realizar, em condições normais, deveria ser uma conferência que tivesse um diagnóstico nacional, primeiramente, para que nós conhecêssemos quanto já gastamos com a conservação, o que é que nós precisamos com a conservação e o que é que nós temos, como que temos que andar. Deixa eu só terminar, Maximo, desculpa. Sim. Por exemplo, eu, como responsável do parque, deveria ser consultado, por exemplo, para algumas questões que têm a ver com financiamento. Para que desse meu parecer e não consulta. Sabe por que não se consulta? Porque não estamos interessados na conservação da biodiversidade. E eu vou falar isso assim por quê? Porque às vezes nós temos que falar as coisas antes que aconteçam, para que as pessoas comecem a ter consciência de que o país precisa de mudar esse rumo, de fazer as coisas para ficar bonito no papel. Outra questão, mobilização de recursos. Nós podemos ter capacidade. Nós temos técnicos em São Tomé e Príncipe que possam escrever projetos. O problema é que nós não sabemos organizar esses técnicos, dar capacidade desses técnicos, ou nós não pagamos suficientemente esses técnicos. Se o técnico nacional capacitar, aqui temos mesmo eu que tocar. Se nós sentarmos para nós trabalharmos num projeto, nós podemos fazer isso. Mas se nós pedimos, vamos para trabalhar nisso, temos que pagar-nos $10 mil. Vamos nos pagar? Não nos vamos pagar. Prefere chamar alguém lá fora e dar 50 mil, quando nós pedimos só 10 mil. Portanto, também, quer dizer, independentemente o tema desta conferência é abrangente. Como sabe, aliás, nós fizemos referência aqui que a Ilha do Príncipe é uma reserva mundial da biosfera. Naturalmente, o Governo Regional vai também apresentar projetos em busca de financiamento para alguns
que eles pretendem implementar na região enquanto uma reserva mundial da biosfera. De facto, será, portanto, ali, acredito que haverá possibilidade, portanto, do Governo Regional apresentar projetos que sejam execuíveis, digamos assim, não é? Eu gostaria, talvez, de dar a minha contribuição nesse aspecto e de toda a razão ao Meia. diretor. Eu creio que há necessidade de nós nos despertarmos quanto a estes financiamentos. Porque, de facto, simulam o país com financiamento, mas o financiamento depois fica ali a girar num grupo que é organizado a nível internacional, que depois vê-se que faz uma campanha de sensibilização e o que é para se fazer com o financiamento não se faz. É uma filosofia que se utiliza, desbloqueia-se ou coloca-se à disposição do país X financiamento. Mas depois, se for ver, porque muitas vezes até nem é muitas vezes a culpa dos nossos dirigentes. Pode ser num aspecto, quando diz que muitas vezes envia nomes, mas é mesmo a filosofia internacional que existe nesta matéria. Eu até, se for mais ao fundo, eu diria que para os países onde é negro, essa gestão é assim, mas se for país onde é branco, a gestão é outra. Desbloqueia esse financiamento, dá ao país para gerir e trabalhar como as coisas devem ser. Mas ao nível dos países dos negros, as coisas funcionam assim. Eu creio que o ponto focal, se houver possibilidades, um dia tem que se esclarecer as coisas junto aos doadores, junto aos cabeceiros, porque já não estamos na altura de sermos enganados. Estamos a ser muito enganados mesmo, há vários tempos. Mas, neste caso, o Manuel do Rosário não acredita que se possa fazer a mobilização de recursos financeiros para financiar alguns projetos, embora, portanto, Darnel tenha já avançado aqui a questão do Fundo Verde, através do financiamento climático, do Fundo Global para o Ambiente, mas não acredita que se possa mobilizar? O objetivo fundamental é reduzir a pobreza. Por exemplo, eu me lembro que um deputado reclamou a questão de conservação da biodiversidade na Ilha do Príncipe, como também acontece aqui em São Tomé. Nós conservamos a floresta, os países conservam a floresta para dar vida, porque o ser humano vive graças à floresta, graças às plantas. As plantas nos dão o oxigênio para a nossa respiração, a planta consome o dióxido de carbono que provoca o aquecimento da terra, além da alimentação e dos efeitos, abrigo, etc. Portanto, para países que têm as suas florestas conservadas, também precisam cortar, precisam fazer outras coisas, mas, portanto, protegem para salvar a vida e os trabalhos, os financiamentos devem ser, de facto, transferidos de forma que se possa trabalhar e ajudar a reduzir a pobreza. Vamos considerar os carvoeiros que depois vão por vias travessas cortar madeiras para fazer carvão. Vamos considerar as pessoas que cortam as árvores de uma forma traiçoeira, à calada da noite. Fazem isso por quê? Para poder encontrar meios de sobrevivência. Mas, se esse financiamento reverterem precisamente na vida desses utentes, é muito provável que as coisas mudem as suas características. Eu sei mesmo que, mesmo a floresta que é conservada, com esse número que tem, eu sei que há, digamos, cortes, tanto de árvores e para a fabricação de madeira, de tábuas, para, por exemplo, outros materiais para a construção. Eu posso acrescentar assim: o financiamento é importante, a conferência é importante, pode buscar meios de conseguir dinheiro para realizar muitos projetos, mas os projetos por si só não desenvolvem ou não vão garantir a conservação. Nós não formamos uma base sólida. E a base sólida, como temos uma base sólida, é se nós reforçamos as instituições vocacionadas e competentes na matéria de conservação. Se eu vou buscar financiamento, mesmo que seja um financiamento de 20 milhões de dólares, e dou hoje a Direção Geral do Ambiente para gerir, não vou conseguir por quê? Porque a quantidade de técnico que tem lá não é suficiente para a tarefa que tem que fazer. Se eu dou esse dinheiro à Direção de Floresta, é a mesma coisa, não tem técnico suficiente para fazer essa tarefa. Se nós não reforçarmos os sectores, como é que nós vamos querer que os sectores dão resposta? Não é uma questão só de financiamento, é uma questão estrutural de ter técnicos capacitados e de ter meios que esse técnico possa desenvolver. Se esse técnico não tem capacitação, se ele não tem transporte para ele deslocar, se ele, de cada dia que ele faz um plano de atividade para deslocação, ele tem que escoar, como posso dizer assim, 1 litro de combustível para deslocar. Não é questão de financiamento. E há dinheiro no país para a conservação.
e usa o nome da conservação, por exemplo, o nome do parque, para isso. Eu posso dizer que, eu vou dizer isso, eu tenho uma lista, necessidade, por exemplo, da Jardim Botânico, em termos de cercado, em termos da cobertura, que está a morrer. A água entra dentro do Jardim Botânico, em alguns quartos, nas salas. O cercado está todo caído. Mas temos aqui em Santo Tomé o primeiro projeto de conservação que diz que está a conservar a biodiversidade e está a conservar o parque. Mas nenhum projeto diz que tem financiamento para ajudar a conservação do Jardim Botânico. Estamos a conservar? Estamos a pensar em... Será que é um problema de financiamento? É um problema de uso do dinheiro. Então, se a conferência é boa, mas não vamos dizer conferência porque não tem financiamento. Podemos dizer conferência para ajudar-nos a ver como utilizar o financiamento para melhorar a conservação. Quando falam que eu uso, que já está a fazer conferência porque não há financiamento para a biodiversidade, eu digo que é uma mentira. É uma mentira porque nós temos financiamento. E outra questão, nós sempre temos financiamento, vamos buscar financiamento através de intermediários. E o país ainda não entendeu, como fez muitos países da Bacia do Congo, que para buscar financiamento e que esse financiamento seja melhor utilizado, tem que ser ir diretamente. Como é que podemos ir diretamente? Através de agências de acreditadas. Como acreditar agências? Nenhum doador vai pôr diretamente dinheiro nas direções, mas ele põe dinheiro nas agências, nos institutos. E em Santo Tomé e Príncipe, na área de conservação, nós temos favor, os governantes, de dar, por exemplo, a DGA como uma agência, a direção como um instituto. E se nós fôssemos um instituto ou agência, teríamos mais liberdade de ir diretamente buscar o dinheiro. Mas os nossos governantes ainda têm esse pavor de achar que não pode ser agência. Por quê? Porque há interesses outros de algumas instituições que não querem que isso aconteça. Porque se acontecer, vai fazer o quê? Vai fazer com que essas agências, essas organizações não governamentais, percam o fio de buscar os seus trabalhos. E se nós vamos falar finanças, temos que falar, antes de nós começarmos isso, temos que fazer um diagnóstico completo. Por que dinheiro que vem não entra para as instituições, não valoriza a instituição, não está a contribuir para a conservação? Porque cada vez que temos mais dinheiro, estamos a degradar mais. Há mais abate ilegal, há mais diminuição das espécies. Então, tudo isso é uma conjuntura. E se nós não começamos a resolver isso, estamos a fazer uma conferência e dentro de poucos anos vamos ver que não vai acontecer mais nada, não vai acontecer nada, mesmo que venha muito dinheiro. E não é uma questão de dinheiro. Se eu não tenho uma casa com boa base, vou comprar um televisor grande e comprar uma estrutura grande, por essa casa vai cair. E o ramo da conservação em São Tomé vai cair. Vai cair por quê? Porque hoje está aqui Darnel, Mário Zé já está quase a ir para a reforma, está aí Darnel que estamos aqui, mas podíamos abandonar e deixar isso. Porque não é vantajoso em São Tomé e Príncipe, é preciso ter muito amor, trabalhando no ramo da conservação. Porque nossos governantes, eu vou falar diretamente, não estão nem aí para a conservação. Só usam a conservação como uma questão política para ficar bonito no papel. Mas na prática, não estão nem aí. Eu faço uma pergunta, é jornalista. Diz-me quando um primeiro-ministro nosso foi visitar uma direção da conservação, a direção da ambiente e da floresta. Nunca foi. Porque lá não tem, o que vai tirar de lá? Não estão interessados. Só usam esse nome para isso. Vou dar outro exemplo. Veja no atual governo, o programa de governo. Lê quantas vezes lá está escrito a palavra floresta ou biodiversidade. Quantas vezes está lá escrito? Será que estão pensando na conservação da biodiversidade? Então, para pensar. Hoje, como faz sentido fazer isso para ficar politicamente bonito, estamos a fazer, vamos falar. Então, se nós estruturamos as coisas, não é dinheiro que vai mudar isso. Temos que estruturar e temos que dar base para que as coisas funcionem. E nesse momento não estão a dar a base, não temos intenção de dar a base, estamos interessados em ver que tem dinheiro. Voltando para as questões das plantas, é o que mais nós temos aqui em Santo Tomé, tendo em conta a importância delas. Gostaria de saber se existe algum protocolo entre o Parque Ubô e a universidade, especificamente a universidade pública, no sentido de realizarem pesquisas científicas. Bom, nesse momento, não há um protocolo entre o Parque Ubô e a universidade. Pelo que eu sei também, o Parque Ubô está ainda da floresta nesse momento, e a floresta, a das florestas, com a universidade, tem um protocolo. Tem um protocolo e também colaboram em algumas atividades, mas são atividades pontuais. Mas para o ramo de conservação e de pesquisa não existe. E como eu disse anteriormente, para ter um protocolo desse sentido, o parque tem que ter uma estrutura em termos de gestão e de pessoal, que não existe. E a parte de investigação está um pouco e muita investigação tem sido feita por expatriados. E mesmo a investigação que está feita por expatriados não tem valorizado muito a questão
da parte da universidade. Porque nós, infelizmente, posso dizer assim, a nossa instituição está muito frágil. E como está muito frágil, quando vem alguém pedindo uma autorização para pesquisa, se uma instituição diz que não pode ou não autoriza, outra instituição vai dizer que autoriza. Porque para autorizar uma investigação desse tipo, devemos ter, por exemplo, envolvimento de estudantes. Porque os estudantes podem muito bem ser capacitados ao mesmo tempo para fazer seu trabalho de pesquisa. Se vem um investigador expatriado, ele pode trabalhar como um estudante e no final da sua investigação, o estudante tira isso como sua monografia e o investigador tenha o seu trabalho de investigação. E nós, já ao mesmo tempo que esse estudante está a fazer o seu trabalho de monografia, ele sai capacitado nesse tema. E não tem acontecido isso. Por quê? Porque há pouca comunicação, nós não sabemos coordenar. E esse é um dos problemas que nós temos no país, que é a falta de coordenação, que não nos garante capacitar as pessoas ao mesmo tempo que há investigações. Mas há muitas investigações, talvez há mais investigações sobre, sabe, lá fora que aqui mesmo, porque nós não valorizamos a investigação, nós não trabalhamos cientificamente, e quando tentamos trabalhar as coisas cientificamente, as pessoas dizem que estamos a perder tempo, estamos a bloquear as coisas. Porque cientificamente, quando trabalhamos, as coisas são sustentáveis. E leva um tempo. Muitas vezes as pessoas vêm e querem uma resposta hoje. E essa resposta hoje tem que ser analisada. E nós não gostamos de quando as coisas são analisadas. Nós queremos que as pessoas venham e dizem sim. E nem sempre tudo é sim. Como eu vou fazer um resumo. Se vem um investigador, ele trabalha com um estudante, a fim de 4 anos, ele está trabalhando com o mesmo estudante, o estudante transforma-se num investigador. E é benéfico para o país. E é isso que nós, da direção de floresta e do parque, defendemos. E na visão de toda a gente. E por isso as coisas continuam sendo como está. Relativamente ao projeto Quebre Tudo, que é uma iniciativa que tem beneficiado a sociedade na construção de várias casas, na visão do Parque Boa, não sei quais são os benefícios que traria para a floresta, para o ambiente. Eu vi na rede social, isso, vi na comunicação social também, mas talvez quando eu assumi o parque, já passaria isso. Mas desde que assumi o parque, não vou falar disso. Mas em termos de ser uma casa ecológica, claro que vai contribuir para a redução, por exemplo, a questão de madeira. Só que nós não podemos ver só madeira. Se nós vamos buscar o barro em algum local, e podemos destruir também esse local, estaríamos com a condicionar a biodiversidade. Então, para uma casa ser ecológica, não tem que ser só com materiais alternativos à madeira. Tem que também saber se onde for buscar outro material alternativo, não cria outro problema à biodiversidade. Então, nós temos que ver a coisa de uma forma sistêmica, com uma cadeia, e não só no ramo. Eu não posso dizer que eu vou proteger as florestas e destruir, por exemplo, o mar. Eu também posso dizer que vou proteger o mar sem destruir a floresta. Então, tudo é um sistema, está ligado uma coisa com a outra. Então, tudo que é ideia para melhorar a conservação e para reduzir a degradação é boa ideia. Mas nós temos que ver isso de uma forma sistêmica. É o que posso dizer. Exato. Agora, portanto, ainda a questão da lei, nós vimos aqui a questão do financiamento, a necessidade de se obter financiamento, embora Meia, portanto, acentua na questão de capacitação e reforço dos recursos humanos capacitados, portanto, neste caso, e que sejam nacionais, para que também nós possamos estar à frente das coisas. Como é que este exercício está a ser visto a nível da Direção-Geral do Ambiente e Ação Climática? Realmente, para que nós possamos aceder a estes financiamentos, é necessário que haja um reforço da capacidade, neste caso institucional. Entretanto, sabemos também de que, portanto, para que o país possa aceder a este financiamento, o país terá que ser, neste caso, terá que ter uma agência acreditada. Portanto, porque isto é um dos critérios do próprio... Mas essa agência acreditada terá que necessariamente ser estrangeira? Não. Esta agência acreditada, ela pode ser uma agência nacional. Não se poderia levar a Direção-Geral do Ambiente à categoria do Estatuto?
Este é um processo que, portanto, já foi pensado e ainda corre os seus trâmites e, portanto, é uma questão que ao mais alto nível, é uma questão que está em carteira, ao mais alto nível poderá vir a ser verificada. Mas dizia eu que, relativamente à questão das agências acreditadas, se o país quiser aceder aos financiamentos, nós temos o caso da FAP, que se encontrava ou se encontra na fase de acreditação, portanto, é uma das agências que, eventualmente, nós poderíamos vir a utilizar para que pudesse aceder à questão dos fundos ambientais e fundos climáticos. Portanto, a FAP, uma vez que já gera projetos ambientais de um certo valor, poderá estar a passar por este mesmo processo, o que permitirá que o país, por si só, possa, neste caso, aceder a estes mesmos fundos. Portanto, concordo realmente também com o Meyer quando diz que é necessário reforçarmos as capacidades das instituições para que realmente se possa estar mais apto em termos, mesmo quando os projetos são elaborados e que com a ajuda das agências que normalmente suportam estes mesmos projetos, para que nós possamos ser mais interventivos e que os projetos realmente, ou as notas conceituais dos projetos, realmente sirvam o país, sirvam as comunidades, sirvam realmente os beneficiários. Porque, como falou aqui o Meia, nós sabemos que realmente existem, em termos de fundos para a conservação da biodiversidade, existe uma quantidade de fundo razoável disponibilizar ao país para a conservação da biodiversidade. Mas nota-se que há também a necessidade da coordenação interinstitucional, há a necessidade, neste caso, da apropriação dos resultados do próprio projeto, das ações, porque existem muitas ações que são levadas a cabo. Mas então esses fundos estão diluídos? Os fundos de conservação, eles estão, neste caso, diluídos em termos das ações e dos projetos que vêm sido implementados ao nível nacional. Nós temos projetos no âmbito de conservação que são implementados pelos parceiros. Por exemplo, nós temos, neste momento, na Direção-Geral do Ambiente, por exemplo, existe um projeto que é o projeto Liqueza Telanon, que é financiado pelo GEF através do PNUD. Portanto, é um projeto de conservação da biodiversidade, dentre outros projetos que existem. Portanto, mas é necessário que melhoremos a coordenação interinstitucional, que melhoremos também, neste caso, o próprio mecanismo, o mecanismo existente e a apropriação dos próprios resultados do projeto. Portanto, por exemplo, quando, neste caso, se constrói uma determinada infraestrutura, essa infraestrutura tem que ser sustentável. Não podemos construir, neste caso, uma infraestrutura que nós identificamos como prioritária e, passado algum tempo, esta infraestrutura já não serve aos interesses, neste caso, da comunidade, da população e do país. Portanto, de forma que nós também possamos rentabilizar os recursos que são postos à disponibilidade do país. Manuel do Rosário, defende a mesma opinião? Pronto, defendo, mas eu tenho, talvez seria uma questão que eu queria estender também ao Darnel. Está relacionado com financiamento, talvez, para se continuar com o sistema de irrigação que outrora se fazia. Nós sabemos que, atualmente, na época da gravana, época seca, as plantas sobrevivem sacrificadas, sobretudo, por exemplo, as plantações de cacaueiro. Outrora, na época da gravana, eram irrigadas para facilitar, para aumentar mais a sua produção e produtividade. Mas hoje, o que se vê mais são os derramamentos, chamados de podas, para melhor produção, e se a seca prolonga, corre-se o risco dessas plantas serem dizimadas. Não sei se é possível encontrar também, nestes financiamentos,
o sistema de irrigação para facilitar ou para melhorar a produção desses mesmos cacaueiros. Bom, relativamente a esta questão, eu acredito que no âmbito de uma das ações, de uma das notas conceituais que estão a ser desenvolvidas e que não está, neste caso, ainda finalizada e que pronto, será submetida ao financiador, ao fundo, basicamente ao fundo GEF, do qual eu sou ponto focal. Portanto, existe, neste caso, uma nota conceitual que está a ser desenvolvida em termos de tecnologias de irrigação, utilizando, neste caso, energias sustentáveis. Então, esta tecnologia de irrigação iria de encontro àquilo que mencionou e será, neste caso, uma possibilidade para que realmente haja algum financiamento para poder fazer face a essa mesma questão aqui. Mas para quando é que será implementada essa tecnologia? Eu penso que, primeiramente, está na fase de desenvolvimento da nota conceitual, para a qual eu não posso ainda avançar mais informações. Após o desenvolvimento da nota conceitual, portanto, a nota conceitual, não a nota conceitual, mas a proposta detalhada, peço desculpa, a proposta detalhada do projeto depois será submetida ao financiador, né, ao financiador climático, e após a aprovação no seu conselho, então passar-se-á a fase de implementação das atividades. Ou seja, normalmente isto pode levar cerca de 9 meses, 1 ano, portanto, para que possa estar tudo completo. A gestão do Parque Ubu está exclusivamente direcionada ao Ministério da Saúde ou pertence ao Ministério da Agricultura ou pertence ao Ministério do Ambiente? Bom, neste momento, também estou... há um processo de transição do Ministério da Agricultura para o Ministério do Ambiente. Mas o Parque Ubu está dentro da Divisão de Floresta, que está no Ministério da Agricultura neste momento. Então, mas é um processo de transição para o Ministério do Ambiente. É algo que eu sempre defendi, então eu acho que é justo ter um Ministério que trata das questões ambientais, separado dos outros ministérios todos. Mas a questão que eu poderia colocar é, será que esse Ministério terá força suficiente? Porque podemos ter boa vontade, podemos ter pessoal lá que quer fazer as coisas mudar, mas será que terá força suficiente para ajudarmos a conservar a biodiversidade? Porque não é só questão de ter o Ministério, ter as direções. É como eu disse, ter uma estrutura que seja forte e que seja respeitada em questões ambientais. E é isso que muitas vezes nós não temos e muitas vezes não temos esse suporte. E eu falo isso de suporte porque, como eu estou na área já há quase 15 anos, estou trabalhando na questão de floresta e biodiversidade, e eu não vi esse suporte. E não falamos, vamos falar de governos, esse ou outro, mas desde esses 15 anos, cada vez que eu vejo menos suporte da biodiversidade. Há menos pessoas interessadas realmente na conservação da biodiversidade e há mais pessoas usando a biodiversidade para negócio. Eu até às vezes digo que nós não temos pessoas que querem conservar a biodiversidade, e vejo pessoas que estão no setor da biodiversidade e conservação para ganhar dinheiro. A gestão do Parque Ubu. O Parque Ubu, neste momento, a sua gestão, se nós formos para a lei, falta muitos aspectos. Falta o comitê de gestão, falta um diretor, falta a equipa técnica para gerir o parque, falta quase tudo para gerir o parque. Nós estamos arrastando essa gestão. Tem que ter um corpo de ecoguardas suficiente para fazer o seguimento da atividade do parque. Temos que ter uma equipa de guarda florestal, de toda a fiscalização dentro do parque, que nós não temos. Então, há um conjunto de questões. Temos que ter pessoal para cuidar do jardim botânico, curador do jardim botânico, pessoas que na investigação, mas a gestão nesse momento está na direção da floresta, da agricultura e do direito da resposta, que vai transitar para o Ministério do Ambiente. A transição da direção de floresta do Parque Ubu para o Ministério do Ambiente, eu acho que não vai mudar muita coisa em termos de gestão do parque. Vai continuar a ser a mesma gestão. Se essa gestão, se a presidência pergunta se vai melhorar a gestão, para melhorar a gestão, como eu disse primeiramente, temos que ter um quadro pessoal suficiente para todas as atribuições do parque. E nesse momento, essa mudança de gestão não vai trazer esse quadro pessoal que nós necessitamos. Pode dizer, sim, o Parque Ubu tem agora tem ONGs ambientais, tem ONGs ambientais, tem associações que vivem, tem pessoas que vivem na zona tampão, tem empresas que vivem na zona tampão, mas eu não sinto, eu digo como técnico, eu não sinto que
todas as pessoas que vivem à volta da região do Tampão e do Parque Obo, ou que usam o Parque Obo como justificativa para muitas coisas, querem realmente conservar o Parque Obo. E eu vou dizer exemplo consigo. Se alguém vai à sua casa, se quer ajudá-lo, pergunta quais são os seus problemas. E quais são os seus problemas e diz onde, pergunta para si onde é que pode ajudar. Eu não vou à escola, por exemplo, dizer que, olha, acho que o teu quarto tem que ser mudado, então vou mudar o seu quarto. Quando talvez fizer uma rota abaixo do quarto, tem que ser mudado e eu mudo o teu quarto vai cair. E muitas vezes as pessoas dizem que vêm ajudar, não vêm ajudar. Eu não vou ajudar alguém dizendo a pessoa que só tem que fazer A, B, C, D. E é isso que tem acontecido. E quando eu digo que o dinheiro está a ser mal gerido, porque esse dinheiro, muitas vezes gastamos $1 milhão em coisas que o parque realmente não necessita. Então, é mais ou menos isso que eu posso dizer. Então, nós ainda, não sei se ainda é possível, portanto, alguns dos telespectadores ligarem para participar do programa, embora estejamos já na reta final, mas caso, portanto, ainda restam alguns minutos, podem ligar para os números 907 48 62 ou 985 8825. Bem, tal como vemos hoje a nossa biodiversidade, tanto na componente terrestre como na componente marinha, como é que se pode visualizá-la nos próximos anos? Bom, a visão, neste caso, a longo prazo, é de que realmente, se nada fizermos e deixarmos tudo como está, poderemos vir a sofrer os graves efeitos nefastos da não tomada de atitude, da não ação. Ou seja, de momento, nós vemos que existe, neste caso, alguma sobreexploração das espécies marinhas. E é necessário que nós tomemos algumas medidas para a correção, sob pena das gerações vindouras não terem mais recursos pescatórios para poderem satisfazer também as suas necessidades, tais como os nossos antecessores nos deixaram. Desta forma, por isso é que se está a trabalhar na questão da criação das áreas marinhas protegidas, por exemplo. Nós, em termos da biodiversidade terrestre, se também continuarmos desta forma, sem tomarmos qualquer tipo de iniciativa, corremos também o risco de acontecer o mesmo. A questão do aquecimento global, que nós todos já sentimos e continuamos a sentir cada vez mais intensamente. Portanto, a questão das doenças associadas, neste caso, às mudanças climáticas, que também já são, neste caso, vistas ao nível nacional. E, portanto, visualiza-se um futuro que não seja sustentável se nós continuarmos desta forma. Portanto, a sustentabilidade é necessária e faz-se desde já. O Maia partilha da mesma opinião? Sim. Eu partilho da minha opinião que tanto a parte marinha como terrestre, se nós não tivermos uma gestão sustentável de recursos, vamos ter esse problema de perda de biodiversidade. E essa perda da biodiversidade não é só uma questão de gestão, é também questão de informação e de como nós podemos sensibilizar as pessoas para que conhecimento daquilo que existe. Porque para nós conservarmos temos que conhecer aquilo que existe e nós não conhecemos. Eu vou dar exemplo, por exemplo, nos livros escolares. Quantas vezes nós falamos de galinhola, de quitoli, de touro de príncipe, de pombo de mato, de cessa, de rola? Quantas vezes estamos nos nossos manuais escolares? Quantas vezes estamos nos nossos manuais escolares, falar de pau vermelho, pau esteira, pinheiro de Santo Tomé, moindro, macambrará, quebra machado? Está nos nossos manuais. Está no nosso dia a dia cotidiano falar dessas espécies. Eu estou a dar esse exemplo, respondi na pergunta que foi feita a primeira pergunta, quais são as espécies endêmicas. São só as espécies endêmicas. Mas o que acontece? Nós não exploramos essas espécies. Nós não falamos sobre essas espécies. Se nós não falamos, se eu for cortar um pau vermelho, não sinto que estou cortando uma espécie endêmica que é importante. Porque não sou culturalmente trabalhado para ver essa espécie como importante. Então, é esse ritmo, e deixar as coisas andar como estamos a deixar, vamos perder todos esses recursos.
E nós não vamos sentir que estamos a perder por quê? Nós não valorizamos. Começamos a falar que não é um país poluidor, mas nossos cálculos, que estamos a fazer nesse momento, inventando o gás com efeito de estufa, os nossos cálculos, o país, em 2030, já deixará de ser um país não poluidor. Vai começar a ser um país poluidor. Nós aumentamos em termos de energia fóssil, temos mais gerador agora, e estamos a diminuir a superfície florestal. Diminuir e degradar. O que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos deixar de ser um país sumidor e vamos começar a ser um país poluidor. E se nada for feito, isso é o que vai acontecer até 2030. E os cálculos, os números estão lá e nós vamos mostrar esses números brevemente. Relativamente aos animais, nossa floresta, o nosso parque Ubo contém vários animais e que muitos deles têm sido consumidos pela população. Digo porco do mato, morcego, mucaia, entre outras espécies. Então, que tem vindo a ser destruída. Que medidas existem ou estão a ser tomadas relativamente a esse fenômeno? Nesse momento, a primeira coisa que vamos dizer, a população, nós temos que ter uma relação com floresta. Falo com floresta como mar também. E se tem uma relação com floresta, quer dizer que nós vamos buscar recursos da floresta, tanto animal como plantas. Isso é algo que é o nosso direito, nossa relação que nós temos. Agora, a forma como nós vamos buscar esse recurso é que tem que mudar. Tem que ser de uma forma sustentável e mediante um controle. Senão o controle vai desaparecer. Por isso, dizer que vamos deixar de fazer isso, nós vamos deixar de fazer, e acho que culturalmente nós não se identificamos como São Tomé se nós não fizermos isso. Mas temos que controlar a forma como vamos fazer. A medida que está se tomando nesse momento, há uma lei de caça e há um processo de sensibilização sobre a lei de caça. E vai se fazer sensibilização. Só que a sensibilização sozinha não funciona se não houver correção. E para haver correção, quem está a infringir tem que sentir mão pesada sobre essa pessoa que está a infringir. Mas eu diria, como é que um guarda florestal que vai prender um caçador sem arma na mão, ele não tem arma na mão, vai prender um caçador. Como é que ele prende? Então, esse caçador tem muita boa vontade para dar ele arma, ele sem arma. Então, como eu disse a princípio, se o Estado não criar condições para que se implemente as leis, nós vamos continuar nesse cenário. Por mais que nós façamos sensibilização, a Lição Floresta faz sensibilização quase toda semana sobre caça. Quando a Lição Floresta fala também com os parceiros, com algumas ONGs, com a Direção Geral do Ambiente, sobre a caça, sobre o abate ilegal de aves. Fazemos sensibilização constantemente. Nem sempre passamos na televisão, mas se forem para a nossa página de Facebook, vão ver lá que estamos a fazer constantemente durante a semana. Mas sensibilização só não basta sem punição. E se não houver a punição para ver, temos que ter força para a punição. E muitas vezes, quando nós detectamos essas anomalias, conseguimos prender os infratores, é o próprio governo que vai em defesa desses infratores. E quando eu falo governo, eu tenho exemplo, posso dar exemplo. Se quiser perguntar, eu posso dar exemplo. Então a gente sabe os exemplos das pessoas de governo que fazem isso. Batem ilegalmente. Então, como é que nós podemos dizer que as coisas vão ser feitas? Nós fazemos a nossa parte. Nós, como técnicos, fazemos a nossa parte. E queremos que as coisas mudem. Mas temos que ter um suporte governamental, que nós não temos. E isso é difícil. Há leis, queremos implementar as leis, fazemos sensibilização, muitas vezes fazemos apreensão, mas depois não há esse suporte governamental. E quando eu falo de parque, inclusive, há concessões dadas dentro do parque. Se formos para a Lagoa Azul, vamos ver lá que na Praia das Conchas da Lagoa Azul, há uma concessão feita dentro do parque. Parece uma aberração, mas é feito por quem? Não são por a população. Muitas vezes, quando nós falamos de degradação, falamos, não, a população está a fazer. A população só está a fazer aquilo que eles veem os governantes a fazerem. E se os governantes não derem exemplo, não vamos conseguir mudar isso. O exemplo da preservação, o exemplo da biodiversidade, da conservação, tem que vir de mais alto nível. E ninguém de mais alto nível dá exemplo. Antes, pelo contrário, são um mau exemplo para influenciar a população negativamente para a conservação da biodiversidade. Então, se nós queremos mudar as coisas, temos que ver dos nossos governantes uma vontade de mudar. A partir dessa atitude e comportamento, suportando quem trabalha diariamente nesses setores, dando meios necessários ao setor para mudar as coisas. E não só, porque a lei só não funciona. A lei, para funcionar, tem que ter alguém para aplicar. E a pessoa para aplicar a lei tem que ter meios e condições para aplicar essas leis. Bem, eu creio que esgotamos grande parte das questões
aqui, portanto, falou-se da pressão humana, tanto na parte terrestre como na parte marinha, e muitas outras questões ligadas ao financiamento, ao reforço da capacidade institucional, etc, etc. Eu não sei se o Darley já o devia tomar umas notas, quererá, portanto, acrescentar alguma coisa. Era só para dizer que realmente precisamos de trabalhar, neste caso, na sensibilização, na educação ambiental, portanto, porque nós sabemos que realmente não é de um momento para o outro que nós vamos conseguir mudar o comportamento das pessoas, porque a educação ambiental, ela leva muito tempo para que possa ser transformadora. Então, é necessário que realmente continuemos a sensibilizar, a trabalhar nas campanhas de educação ambiental. Também é necessário dizer que realmente, portanto, o desenvolvimento e a conservação ambiental devem andar de mãos dadas. Portanto, o ambiente ou a conservação do ambiente não pode constituir um entrave ao desenvolvimento, nem também o desenvolvimento pode ser feito à base da degradação, neste caso ambiental. Portanto, é necessário que haja um equilíbrio entre as duas coisas. Isto significa que, portanto, ninguém é contra que se use os recursos que a floresta nos dá, ou que nós podemos tirar, neste caso, do mar, mas temos que utilizá-los de forma sustentável. Os recursos devem ser utilizados de forma sustentável, de forma que, passado anos, possamos continuar a ter um equilíbrio no nosso ecossistema. Então, olha, acho que vamos ter que concluir. Não sei se ainda quererão acrescentar o meio, quererá, portanto, acrescentar mais alguma coisa. Não, eu sempre devo dizer só o seguinte: eu recordo que alguém uma vez disse que nós não comemos a biodiversidade. E eu depois refleti e diria o seguinte: toda vez que nós dizemos que não comemos biodiversidade, paremos e vemos para o prato de calulu. O que nós vemos lá no prato de calulu? Então, se nós não comemos biodiversidade, o que nós estamos a comer lá quando estamos a comer o calulu? É só isso que eu queria dizer para deixar para a reflexão. O senhor Manuel do Rosário gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não faltam, as coisas não faltam. Estando nós a falar da biodiversidade, integram, portanto, animais, plantas, onde os micro-organismos, onde o próprio ser humano também faz parte, que é o maior dizimador do meio ambiente. Queria dizer que a nossa relação com os ecossistemas, com a sua preservação, dependerá também da salvaguarda ambiental que possa vir dos outros cantos do mundo. Podemos fazer, de facto, a nossa parte. Eu até diria que o aquecimento global que nós estamos a sofrer agora, atualmente, com o aumento da temperatura, posso considerar que São Tomé não tem a culpa. Tem a culpa, como dizia aqui o G. Darnell, os países se desenvolveram dizimando a floresta e industrializando. E daí, sem aquele tal equilíbrio de ver que realmente a floresta, por mais que façamos tudo, sem floresta, tudo que fazemos fica por detrás, o que está acontecendo agora. Então, é necessário que haja este engajamento, tanto ao nosso nível, como também aos outros níveis, para, de facto, podermos colmatar o problema do aquecimento global. Porque, a qualquer momento, poder-se-á falar melhor acerca deste tema, que é o aquecimento, porque realmente tem que se encontrar algumas medidas de mitigação, sensibilização, porque quando falo de sensibilização do corte de árvores, realmente tem a ver com o que disse. As pessoas não cortam muitas vezes porque querem, cortam por uma necessidade, mas não podem continuar a cortar sem qualquer orientação da Direção Geral, Direção das Florestas. Então, os nossos agradecimentos aqui
aos convidados, Darley Bahia, Meyer António. Darnel. Darnel, pode ser. Darley. Ele não aceita. Exatamente. Olha, curiosamente, é o nome de um cantor. Eu peço desculpa. Darnel Bahia, Meyer António e Manuel do Rosário. Portanto, muito obrigado por terem estado aqui connosco. Falámos da questão da biodiversidade, tendo como pano de fundo, digamos assim, a primeira Conferência Internacional sobre a Biodiversidade, que vai ter lugar já no próximo mês na região autónoma do Príncipe, a Reserva Mundial da Biosfera, e esperando que, de facto, venhamos a ter mais financiamentos verdes e que possamos ter quadros bem capacitados e que haja uma boa gestão dos fundos. Fundos verdes. Não é bem? É mesmo isso. Que tenhamos uma biodiversidade rica para nós e para os nossos filhos, né, que virão. Exatamente. Então, muito obrigado aos telespectadores que nos acompanharam. Voltamos na próxima edição com mais assuntos. Até a próxima.